Bom, galera, vamos lá. Mais uma excelente matéria aqui do site josimar.futebol. Meio Azul, matéria de hoje, tá fresquinha. Outro prazo de pagamento perdido pela 777 Purchase, dessa vez para o Everton. Coloca em nova dúvida a aquisição do clube pela empresa, enquanto uma de suas companhias aéreas acaba de entrar na administração voluntária. Ô, senhor! Lembram quando a 777 estava comprando o Vasco? As matérias aqui no Brasil. E olha, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, galera, antes da gente continuar. Em todos os lugares que a 777 tem clubes de futebol, são feitas matérias questionando a empresa. Matérias próprias. Por que aqui no Brasil isso não é feito? Bom, não sei, é uma pergunta. Mas quando a 777 estava entrando dentro do Vasco, a mídia convencional, os seus youtubers, twitters da vida, tudo falando mil maravilhas dessa empresa, inclusive que eles possuíam 2 empresas de aviações, estavam comprando vários aviões. Bom, aqui está a verdade. Como sempre, por Felipe Auclair e Paul Brown. Durante meses, o Everton opera com aparelho de suporte vital, contando com empréstimos do potencial comprador, que nunca compra, 777 Purchase, mas parece ser a própria empresa de investimentos de Miami que necessita atualmente de uma reanimação. Desde setembro passado, o Everton paga as contas todos os meses com a ajuda de empréstimos de capital de giro do grupo de propriedade de vários clubes administrado pelo sócio-gerente Josh Vander. Mas a 777 Purchase, que está sendo processada por dívidas não pagas em várias partes do mundo, teve de pedir dinheiro emprestado à ACAP, proprietária de 5 seguradoras norte-americanas que acabam de ser ordenadas pelos reguladores, pela Embest, a encerrar sua relação com a empresa, com a 777. E apesar dos relatos em contrário, a parcela mais recente deste financiamento para o Everton, estimada em cerca de 20 milhões de libras, não chegou como prometido na semana passada. Isso foi um problema para o Everton, que precisava disso para pagar a folha de pagamento dos jogadores e pagar também a Laing O'Rourke, a próxima parcela dos custos de construção do novo estádio do clube em Burnley Murdoch. Josimar foi informado por 2 fontes independentes com conhecimento do processo que um dinheiro da Laing era devido na sexta-feira passada. Tinha que pagar sexta-feira, enquanto o prazo para o dinheiro necessário para fazer a folha de pagamento foi prorrogado até hoje, 30 de abril. Apesar das promessas tanto da 777 quanto da ACAP de que o dinheiro chegaria no final do jogo, na segunda-feira, isso não aconteceu. Aqueles familiarizados com muitas acusações de prazos não cumpridos, atrasos de pagamentos e promessas não cumpridas que têm perseguido os parceiros 777 nos últimos anos, podem reconhecer um padrão. Na ausência dos 20 milhões de libras, o Everton foi forçado a usar seu próprio dinheiro mantido na conta bancária da empresa para cobrir os 11 milhões de libras necessários para fazer a folha de pagamento deste mês. Não está claro se o clube tem financiamento suficiente, além disso, para cobrir o pagamento devido à Laing. O não cumprimento da folha de pagamento tem consequências potencialmente graves para um clube da Premier League que atrairia a atenção das autoridades. O Everton já garantiu sua sobrevivência na Premier League nesta temporada em campo, apesar de ter caído em conflito com 2 comissões independentes que descontaram pontos do clube por irregularidades financeiras. Mas o foco está mais uma vez nos parceiros 777 aqui. O New York Times noticiou recentemente como a empresa de contabilidade Deloitte, que aconselha Machi, foi autorizada pelo empresário britânico-iraniano a falar com outros potenciais compradores. Josimar tem conhecimento de 2 grupos norte-americanos que manifestaram interesse no clube nos últimos meses, e entende-se que pelo menos um deles ainda está na disputa. A 777 Purchase não tem exclusividade, embora um acordo entre eles e Machi contenha possíveis cláusulas de penalidade caso ele decida se afastar. Ao mesmo tempo, Machi foi forçado a prorrogar vários prazos relativos a esse acordo, enquanto a 777 Purchase continuam a tentar satisfazer as rigorosas condições da Premier League para a tão esperada aprovação de sua aquisição. Meus amigos, desde setembro do ano passado, tá? E não conseguem. Desde setembro do ano passado.
Uma dessas condições foi o reembolso de um empréstimo de 158 milhões de libras ao Everton pelo MSP, quando a 777 Partners perderam o prazo para fazê-lo no início desse mês, para ser exato, no dia 15 de abril, foi concedida uma prorrogação, que se entende ser contínua. No entanto, a ACAP já não pode emprestar aos parceiros 777 Partners através das suas companhias de seguros, até porque eles foram rebaixados, tá? A ACAP foi rebaixado pela AM Best justamente por ter contatos, por fazer negócios com a 777. E o financiamento já não está disponível através da resseguradora 777RE da empresa sediada nas Bermudas, que foi colocada sob controle administrativo pelos reguladores após uma descida da classificação de crédito feita também pela AM Best. A 777RE está com um administrador independente. Um recente aumento de capital realizado pela corretora Tifose não teve sucesso e está atualmente em espera, de acordo com a 777 Partners. Portanto, não está claro como a empresa conseguirá reembolsar esse empréstimo ou financiar uma aquisição total do Everton. O tempo está passando e este último prazo perdido pouco fará para tranquilizar os torcedores do clube de que a 777 Partners são capazes de concluir o acordo que concordaram inicialmente com Machir meses atrás. Não fazer isso provavelmente teria consequências maiores para eles, a 777, do que para o Everton. Fontes disseram a Josimar que a 777 precisa mais do Everton do que o Everton precisa deles. Os processos de recuperação de dívidas contra a empresa estão aumentando e o Everton, com seu estádio totalmente novo, preste atenção nisso, tá, galera? Estádio! Foi visto como crucial para trazer novos investimentos para a empresa 777, de acordo com documentos que Josimar teve acesso. Logo no início da nossa investigação, um ex-funcionário da 777 Partners disse-nos que a empresa opera fazendo novos investimentos constantemente, o dinheiro gira, e que tudo tem garantia cruzada. Outro descreveu as operações da empresa como um gigantesco jogo de fachada, onde o dinheiro é desviado entre as diversas empresas do grupo. A gente viu isso aqui, né? Logo quando eles assumiram o Vasco, 5 milhões de dólares saíram para uma das empresas do grupo. Mas as conchas parecem ter parado de se mover. Antigos credores estão agora cobrando dívidas. Não entra dinheiro novo e não estão sendo feitos novos investimentos. Sem o acordo do Everton para atrair novo capital, podem muito bem ser a 777 Partners e não um endividado clube da Premier League que acaba por necessitar de suporte vital. Faltam 8 milhões. A única fonte recente de satisfação para a 777 Partners foi a promoção do seu clube, o Red Star FC, como campeão à Ligue 2, a segunda divisão francesa, ou seja, saíram da terceira divisão para a segunda. Após uma excelente campanha, Josh Vander prontamente recompensou os jogadores e a equipe técnica do Red Star com a promessa de uma viagem a Miami com todas as despesas pagas no final da temporada. Isso, no entanto, não desencorajou os torcedores do clube do banlieue parisiense a publicar uma declaração contundente sobre a propriedade de vários clubes e a brandir uma faixa anti-777 no campo do Stade Bauer após a promoção ser garantida. Cara, parabéns aí aos fãs, aos torcedores, aos sócios do Red Star. 777 fora! Mesmo com acesso à segunda divisão lá do francês. Também houve cenas de raiva em Liège, onde o Standard acaba de passar pela pior temporada dos seus 125 anos de história. No dia 25 de abril, o jogo em casa do Standard contra o Malines teve de ser interrompido quando bombas de fumaça começaram a chover no campo do Stade de Sclessin. Os apoiantes, que até então se mantinham completamente silenciosos, explodiram em cânticos ensurdecedores e hostis aos seus proprietários americanos 777 Partners. Os resultados do Standard têm sido a principal causa do descontentamento dos seus apoiadores, mas não são a única. A Commission des Licences belga, que puniu 2 vezes o clube com proibições de transferências em 2023,
devido a repetidos incumprimentos de obrigações financeiras, emitiu uma licença para a temporada 24-25. Porra, conseguiram. Ao Standa em 24 de abril. Foi recente. Depois de garantir uma Let the Comfort da empresa irmã da 777, 600 Pertness, que no papel é 100% detida pelo associado de Josh Vander, Steven Pasco. Esta carta vinculativa garantia que 600 sócios forneceriam, se necessário, o dinheiro necessário para manter o clube e sua equipe à tona, mas não chegou a fornecer provas de que a quantia em questão, considerada ligeiramente inferior a 40 milhões de euros, tinha sido deixada de lado. Além disso, esta carta significa que, caso o clube, olha isso, galera, se encontre numa posição em que necessite do dinheiro, terá então de apresentar uma reclamação a um tribunal belga. Contra quem? Olha só isso, cara. Ou seja, a holding do Standa Liège, de propriedade de Josh Craig Vander e Steven Pasco, teria que processar quem? Vander e Pasco. Puta que pariu. Não é só no Brasil não, irmão. Não é só no Brasil não. E o Standa precisa de dinheiro, como foi dito a Josimar por múltiplas fontes belgas e confirmado pela emissora nacional belga RTBF. Os fornecedores independentes do Standa ainda têm muita dificuldade em receber o pagamento no prazo de 3 meses a contar da data de vencimento. Olha só, cara, os caras passam 3 meses aí eles vão pagar. Guarde, vascaíno, aguarde. Vai acontecer a mesma coisa aqui. O que levou alguns deles, cuja identidade é conhecida por Josimar, a retirarem os seus serviços. A 777 Pertness não pagou atempadamente a segunda parcela do dinheiro devido pela compra do estádio do Stamford, que vence a 15 de abril. 3,5 milhões de euros, dos quais quase 700 mil são devidos ao internacional belga Axel Witsel. Eles também estão inadimplentes no pagamento do ex-proprietário do Standa, Bruno Venanzi, o que pode levar o Bruno Venanzi, que vendeu para a 777, recuperar o futebol de novo do Standa, tá? Da segunda parcela de compra do próprio clube. Outros cerca de 3 milhões que Josimar entende que serão objeto de ação judicial. No total, faltam 8 milhões para a operação da 777 Pertness, lá no Standa Liège. Aterrado novamente, a bonza, cara. Lembram quando a 777 estava chegando no Vasco? Fala nisso, galera, olha só. Em todo o lugar que a 777 tem um clube de futebol em todo o país, são feitas matérias investigativas relacionadas a essa empresa, mostrando para os torcedores, não só torcedores, mas também para a população daquele país, sobre essa empresa. Porque o futebol, ele é uma ferramenta de poder. Em todo o país que a 777 tem clube, são feitas reportagens investigativas e mostrando o que a gente está vendo aqui agora. Menos no Brasil, tá? No Brasil, não foi feita uma reportagem independente sobre a empresa 777 Pertness. O que eles fazem, e com muito custo, é replicar as matérias que saem lá fora, eles trazem para cá. Mas nenhuma emissora, nenhuma empresa, nenhuma mídia convencional fez uma matéria própria falando sobre a 777 Pertness. Nenhuma. Mas quando o Vasco estava sendo comprado por essa empresa, quando eles estavam chegando no Brasil, nossa, o que explodiu na mídia convencional, o que explodiu no Twitter, falando que, olha, os caras que vão comprar o Vasco possuem até empresas aéreas, sem saber, na verdade, o que eram essas empresas. Coisa que a gente já viu aqui muitas vezes lá atrás e vamos ver de novo aqui, ó, porque antes era Caflé, agora é a Bonza. Vamos ver aí a matéria. Outra grande fonte de preocupação para a 777 Pertness será a notícia de que sua companhia aérea australiana de custo ultra baixo Bonza tinha paralisado toda a sua frota a partir desta terça-feira, 30 de abril. Uma vez que não tinha mais condições de voar com seus 30 Boeing 737 MAX 8.
Isso foi confirmado em um breve comunicado divulgado naquela manhã pelo CEO da empresa Tim Jordan. Horas depois, foi anunciado que Bonza havia sido colocada em administração voluntária. Mais uma empresa da 777 sendo colocada por administração, ou seja, terão um CEO, um CFO independente. Este desenvolvimento seria suficientemente preocupante por si só, se ilustrasse como os empreendimentos de aviação da 777 têm lutado para sobreviver e muito menos obter qualquer tipo de lucro nos mercados desafiadores em que operam. Canadá, principalmente para a Flair, que também teve a sua coparte de problemas, e a australiana Bonza, dois países nos quais, historicamente, as companhias aéreas de custo ultra baixo consideram quase impossível obter lucro. O que é consideravelmente mais preocupante é que, de acordo com o The Australian Financial Review, o encalhe da frota da Bonza foi a consequência direta da reintegração de posse de alguma das suas aeronaves. Ou seja, os credores pegaram essas aeronaves também, né? Cuja propriedade tinha sido transferência dos próprios 777 Purchase para a IP Capital, uma casa de investimento controlada por ninguém menos do que quem? A CAP, do senhor Kenneth King, o carequinha lá, Kenneth King. Isso está de acordo com a intenção declarada de King. Não que ele tenha muita escolha de desinvestir na 777 Purchase, não apenas para reduzir a sua exposição considerável ao grupo, mas também para satisfazer os reguladores nas Bermudas e Utah. O Kenneth King, por causa desse relacionamento que ele tem com a 777, as empresas dele, as resseguradoras da ACAP, foram rebaixadas também pela M-Best. Bem como não correr o risco de ser ainda mais rebaixado, tá aqui, pela própria agência de classificação de crédito, a M-Best, já que a 777RE, braço de resseguros da 777 Purchase, com sede nas Bermudas, foi rebaixada para C- e CCC- pela AM-Best em fevereiro desse ano. A agência também rebaixou a classificação do grupo ACAP de BBB+, para BBB em fevereiro, colocando essas classificações sob revisão com implicações negativas. O significado da decisão de King ainda é difícil de determinar, pois não está claro se pretende continuar apoiando a 777 Purchase em bons e maus momentos. Mas ele já falou, já num binário que ele fez através da internet, ele usou o YouTube para fazer esse webinário, de que ele estaria retirando todo o seu investimento no grupo 777. Bom, enfim, a não ser que ele seja mentiroso, mas ele falou isso para os seus investidores. Como tem feito há anos, ou se o desinvestimento significa que ele acredita que as coisas foram tão longe quanto podiam e que ele teve que resgatar o mais rápido que pôde. Qualquer que seja a forma como se olha a situação, no entanto, ela significa apenas uma coisa: dificuldade.